Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. Vem comigo então, hoje nós vamos tratar dos conceitos de realidade virtual. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é isso e também conhecer mais sobre os funcionamentos, os dispositivos da realidade virtual. Mas primeiro eu quero perguntar para você, você sabe o que é realidade virtual? Você já teve alguma experiência com algum dispositivo desse de realidade virtual? Um óculos de realidade virtual e uma bicicleta de realidade virtual? Você conhece esses equipamentos? Eu acredito que sim, né? A realidade virtual é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos, né? Ela induz efeitos visuais, sonoros e até táteis, com isso enganando a nossa visão, a nossa audição e o nosso tato. Com isso, ela permite a imersão completa em um ambiente simulado. Aquilo que está acontecendo ali não é real, pessoal, é uma simulação, tá bom? Não podemos esquecer disso quando estamos nesse ambiente de realidade virtual. A gente sempre tem que estar consciente de que o que nós estamos vivendo, vendo e até sentindo é uma simulação, não é real, ok? E para isso ela utiliza a tecnologia da estereoscopia. O que é essa tecnologia da estereoscopia? É aquilo de enviar imagens diferentes para cada olho e o cérebro entende que é uma única imagem, junta aquilo, criando a tridimensionalidade. Essa é a principal tecnologia da realidade virtual. É ela que nos dá aquele ambiente tridimensional quando colocamos o óculos de realidade virtual. Onde a realidade virtual já está sendo usada? Qual será que só nos games que nós encontramos realidade virtual? Ou será que em outros lugares, né, essa tecnologia já vem sendo usada? Então, olha só, pouco a pouco, a nova geração da realidade virtual vai ganhando forma. Os dispositivos disponíveis ainda são caros, né, extremamente caros. E alguns funcionam melhor do que os outros. Então, na verdade, esses dispositivos diferentes que se combinam com os óculos, que é o dispositivo inicial, eles ainda estão sendo desenvolvidos, tá? Alguns estão conseguindo já resultados positivos, outros nem tanto. Nos próximos anos, no entanto, devem trazer mais e mais inovações para a indústria da realidade virtual. Então, a gente pode dizer que a realidade virtual ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, né? O que nós conhecemos hoje, daqui a uns anos, com certeza, será muito diferente, muito mais aprimorado, ok? Então, aonde que a gente já encontra o uso? Claro que o primeiro uso é o uso dos games, é o mais conhecido, tá? O mercado de games hoje é o que mais aproveita a tecnologia. Mas outros setores já estão utilizando a novidade para contar histórias, proporcionar experiências diferentes e levar os usuários para diferentes lugares, né? Você consegue hoje fazer uma viagem de turismo, por exemplo, através da realidade virtual. Conhecer um museu através da realidade virtual, ok? Um dos setores que já vem explorando já está conseguindo algumas experiências da realidade virtual é o jornalismo, tá? Então, vocês lembram daquele jornal escrito, né? Impresso, que a gente, por exemplo, comprava no domingo, né? Acho que poucos de vocês chegaram a ver isso. Mas o jornal antes ele era de papel, vinha impresso, né? A gente ia até a banca de jornais para comprar o jornal do domingo, por exemplo. Então, com veículos online procurando novas formas de enganjar, né, de chamar os leitores, não é nenhuma surpresa que eles passem a utilizar a realidade virtual. Jornais como New York Times e o Des Moines Register já criaram conteúdo com a tecnologia, levando o público para o local da história. Então, imagine só,
Você não vai ter só aquilo de ler a reportagem ou ler a história. A realidade virtual vai levar, né, a pessoa, aquele usuário, até o local onde aquilo aconteceu, certo? Para contar a história diretamente lá no local. Então esse é um dos usos da realidade virtual fora dos games, com o jornalismo. Na educação, tá? A realidade virtual pode ser utilizada nas salas de aula para demonstrar conceitos aos estudantes. Aquilo que antes ficava só no quadro, com o giz e o professor, não, ele pode ser demonstrado praticamente, vamos dizer assim, né, de forma prática, através da realidade virtual. Especialmente quando se trata de física. Essa é uma disciplina que vocês ainda não conhecem, vocês terão contato com ela mais para frente, mas é uma disciplina muito interessante que estuda os fenômenos da realidade. E agora estão usando a realidade virtual para explicar melhor esses fenômenos naturais, tá? Desde 2009, olha só, professores já discutem como os dispositivos de realidade virtual poderiam ajudar no ensino, na educação. Outro uso que tem assim se mostrado de grande potencial para a realidade virtual é na assistência médica. Existem inúmeras aplicações nesse campo. Pesquisadores da Universidade de Louisville testaram a realidade virtual para tratar fobias e doenças relacionadas à ansiedade, por exemplo, tá? Na Universidade de Stanford, estão criando ambientes para a aprendizagem de procedimentos cirúrgicos. Então, os futuros médicos estão aprendendo aquelas técnicas cirúrgicas através da realidade virtual. Então, no campo da saúde, a realidade virtual tem aberto assim um leque de usos muito grande. Por exemplo, existem estudos para a recuperação de indivíduos que sofreram alguma lesão neurológica, alguma lesão no cérebro e por isso perderam às vezes algum movimento de braço, de perna do seu corpo. Então, através da realidade virtual, eles acabam recuperando esses movimentos, acabam uma recuperação da parte cerebral que foi atingida através de dispositivos de realidade virtual, tá? Isso sem falar da possibilidade de um médico, vamos dizer, especialista, realizar uma cirurgia a quilômetros de distância da onde ele está, através de um equipamento de realidade virtual, né? É como se ele estivesse ali junto do paciente na sala de cirurgia, mas na verdade ele está através daquele equipamento de realidade virtual e de um robô, né, realizando aquela cirurgia. Então, são vários segmentos aí dentro da saúde, da assistência à saúde, que a realidade virtual pode ser utilizada. Outro é a questão do entretenimento. Até a gente pode falar aqui, por exemplo, das salas 3D. As salas 3D do cinema já são um tipo de uso mais simples da realidade virtual. Mas a realidade virtual ainda pode expandir muito dentro dessa área do entretenimento. A indústria cinematográfica vem brincando com a imersão para atrair o público desde o primeiro filme 3D comercial que aconteceu lá nos anos de 1950. A realidade virtual também pode ter potencial a oferecer ambientes alternativos. Imagine se você pudesse ir a um cinema virtual sem ter que sair de sua casa. Exatamente, ir ao cinema. Então você assistir o filme na sua casa. Na realidade, na verdade, vamos dizer assim, você estará assistindo o filme na sua casa. Mas através da realidade virtual, você vai ter toda a experiência ou a impressão que teve essa experiência de chegar no cinema, de comprar o seu ticket, de entrar no cinema, escolher a sua poltrona, sentar, se colocar na frente da tela e daí sim assistir o filme naquela tela, né, do cinema. Então tudo isso, a realidade virtual se mostra possível de realizar, certo? Vamos ver como é que ela vai se desenvolver agora ao longo dos anos. Outra área muito interessante
e que tem a ver com a nossa educação física é o treinamento físico. Olha só, os fundadores da Black Box Virtual Reality fizeram de tudo para desenvolver o que seria o primeiro jogo de condicionamento físico de realidade virtual, focado mais no treinamento de resistência do que em treinamentos aeróbicos. Então, a proposta desses criadores dessa empresa é que o software, o jogo de treinamento físico, estivesse sempre avaliando as condições do corpo do usuário, tá? Então, é comum a gente ver esses jogos de videogame, esses jogos eletrônicos, que conforme você vai alcançando fases, né, vai evoluindo, você vai melhorando a tua condição. Então, a proposta deles era usar esse princípio de evolução dentro do jogo, só o que seria avaliado não seria exatamente o personagem do jogo ou o avatar do usuário, mas sim o corpo, né, real, o corpo físico do próprio usuário. Então, conforme ele fosse fazendo, né, realizando o treinamento proposto pelo jogo, e esse treinamento fosse melhorando as condições físicas do seu corpo, ele iria evoluir dentro do jogo da realidade virtual. Então, esse é só um exemplo de uma proposta totalmente inovadora para o treinamento físico, né? Vários estilos de treinamento dentro da realidade virtual já são fáceis de você encontrar na internet, né? Sugestões de treino e tal. Mas eu trouxe essa proposta aqui porque exatamente ele faz uma combinação muito grande entre o usuário da realidade virtual e o treinamento físico, né? Então o usuário tem que deixar de lado o sedentarismo, melhorar a sua condição física para conseguir evoluir no jogo, tá? Então é uma motivação diferente para quem se propõe, né, a participar desse jogo, participar desse treinamento físico. Algumas considerações que eu acho interessante a gente fazer ainda com relação à realidade virtual. Por serem equipamentos que enganam os nossos sentidos, simulando um ambiente alternativo em 3D, isso não quer dizer que o mundo real que está à nossa volta deixou de existir. Então, cuidado com as coisas ao seu redor. Então, nós devemos ter um certo cuidado quando vamos usar, né, ou entrar nesse ambiente de realidade virtual, por exemplo, para fazer um treino físico, né, cuidar com o que está em volta de nós no real, no verdadeiro, para evitar algum tipo de acidente, né? Vamos fazer um movimento, acabamos trombando com a parede, porque nós não estamos vendo a parede, estamos vendo um outro ambiente dentro do óculos, ok? Outra coisa, em caso de uso prolongado, pode causar dores muito fortes de cabeça, prejudicando a sua visão, né? Já existem alguns estudos relacionando problemas de visão, principalmente de miopia, com realidade virtual. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. O uso não pode ser prolongado aí com nenhum cuidado, tá? Deve ser pensado, né, o tempo de uso intercalando com um tempo real, né? Um tempo fora da realidade virtual. Primeiro exercício nosso, então. Com base no que já estudamos sobre a realidade virtual, assinale a alternativa correta. Ela pode ser utilizada e adaptada para várias outras aplicações, além dos jogos eletrônicos. Podemos utilizar óculos de realidade virtual por longos períodos, sem moderação, e as alternativas de uso da realidade virtual já estão praticamente esgotadas, não existe mais nada para se desenvolver dentro da realidade. Um tempo para você responder, a gente volta lá.
Vamos para a nossa correção? Você leu novamente? Conseguiu responder o exercício? Então, vem comigo aqui. Com base no que já estudamos sobre a realidade virtual, assinale a alternativa correta. Pode ser utilizada e adaptada para várias outras aplicações, além dos jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos foi só o começo para a realidade virtual. Ela tem se mostrado assim com possibilidades infinitas de uso e de aplicações. Exercício 2. Sobre o uso da realidade virtual nos treinamentos físicos, podemos afirmar que, alternativa A, o uso é limitado apenas para a reabilitação de traumas ou condicionamento para idosos. B, servem apenas para registro e acompanhamento dos treinos, né? Pouco utilidade realmente para o treinamento. Ou podem simular locais ou situações que servem de estímulos para o treino e melhora da performance. Leia novamente o nosso exercício. Daqui uns minutos, voltamos para corrigir. Já retornamos. Você conseguiu responder? Conseguiu entender o nosso exercício? Então vem comigo para a correção. Sobre o uso da realidade virtual nos treinamentos físicos, podemos afirmar que podem simular locais e ou situações que servem de estímulos para melhorar o treino e a performance do usuário. Por exemplo, em vez de só correr em cima da esteira, olhando para a parede, se o usuário colocar um óculos de realidade virtual e ali ele se vê correndo
num campo aberto ou mesmo junto à praia, só isso já é um estímulo para o treino, né? Ele acaba tendo vontade de treinar mais. E existem dispositivos aí desenvolvidos para o treino físico que podem ser muito bem explorados, né, por mesmo atletas de alto nível, ok? Vamos lá para a nossa revisão, então? Hoje a gente está completando aí a nossa aula. Realidade virtual é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? A realidade virtual, ela engana alguns sentidos do nosso corpo. Ela cria uma ilusão. Ela pode servir não só para games, mas também para aplicativos de treino físico, para assistência médica, para o jornalismo, para o entretenimento, para a educação e para muitos outros usos. Então, tomem aí, né, um certo cuidado quando a gente fala de realidade virtual. Inicialmente a gente pensa que ela só serve para os games. Não, existem vários outros usos para a realidade virtual. Na verdade, nós estamos ainda aprendendo sobre esses usos. Vários dispositivos estão sendo desenvolvidos, alguns com melhores resultados, outros com resultados não tão bons, tá? Mas, basicamente, o que ela cria é esse ambiente simulado, cria uma ilusão, principalmente para os nossos olhos, né? O que faz com que nós entendamos que estamos naquele lugar, sem, na verdade, estar, né? A realidade física, ela é bem diferente da realidade virtual. Não podemos misturar as duas coisas. Temos que ter, sim, a consciência do que é realidade virtual, do que ela faz e também do que é a nossa realidade propriamente dita. Ok? Ficamos hoje por aqui. Até breve, pessoal.